Fala galera, bem-vindo para a próxima aula do nosso curso. Na aula de hoje a gente vai falar sobre if e switch, estruturas de controle de fluxo. O que seria isso? Estruturas de controle de fluxo são estruturas onde nossos blocos de códigos vão decidir por que caminho eles vão seguir. Então, exemplo, estamos andando numa rua, chegamos a um trevo e a gente tem que escolher se a partir desse trevo a gente vai para a direita, esquerda ou continuar reto, por exemplo. Tá? Então, para a gente tomar essas decisões, uma coisa ou a outra, a gente também tem uma estrutura que representa isso no mundo da computação. Aqui no Dart, então, eu vou apresentar para vocês o conceito de if e switch. Vamos começar por if. Então, essa é a nossa terceira aula. Então, vou começar criando uma variável do tipo booleana, bool, que vai ser seguir em frente. Ela vai começar com o valor de false. Então, vamos supor que a gente está no sinaleiro. Seguir em frente, falso. Não posso seguir em frente. Ok? Então, eu tenho uma condição. Eu faço uma pergunta ao meu código. Se eu posso seguir em frente, vá para a direita. Se não, vá para a esquerda. Ok? Então, como a gente representa isso? Com o if. Então, if, se. A instrução do if, ele sempre vai receber um tipo booleano. Então, do que pode acontecer. Aqui eu vou passar seguir em frente. O primeiro valor do if, então a primeira condição, se o if for verdadeiro, se essa condição for satisfeita, ok, verdadeira, o que ela vai fazer? Então aqui eu vou fazer um print, andar, ok? Se a minha condição, vamos ver se ele vai printar andar, tá? Então como a gente já sabe que seguir em frente é falso, ele não fez nada. Porque essa condição, esse print, só é executado quando minha condição é verdadeira. Então, eu tenho uma outra instrução do if, que é o else, que é a segunda, então, se isso, se não, faça outra coisa. Então, se não, parar. Ok? Seguir em frente. Se for verdadeiro, eu vou printar andar. Se não, eu vou printar parar. Vamos ver. O resultado foi parar. Por quê? Porque minha condição não foi satisfeita. Então, eu imprimo o else. Se eu mudar o valor da minha variável para true, vamos ver o que vai acontecer. Ele printou para a gente andar. Ou seja, agora a minha condição foi satisfeita. Eu também posso fazer um if, if se 10 é maior que 5. Se essa condição minha for verdadeira, eu vou fazer um print 10, uma string, 10 é maior que 5. Então, minha condição é verdadeira, como a gente sabe, 10 é maior que 5. Poderia fazer um else e alterar minha condição. Então, isso é o if, ok? David, como o switch funciona? E em que casos eu utilizo o switch? Vamos supor que você tem uma variável que ela recebe um nome de A a Z, por exemplo. Ela recebe uma letra de A a Z ou um valor de 0 a 10. E para cada nível do valor, para cada valor, então 0, ele vai printar a escrita 0. Para 1, 1, 2, 2, e assim sucessivamente. Fazer isso com if vai ficar algo esdrúxulo, porque eu vou ter várias condições, if seguido de if, e não é legal a gente ter esse tipo de instrução. Então, a gente pode aplicar o switch. Como o switch funciona? Qual a forma do switch? Então, eu crio aqui switch. Eu vou pegar aqui, eu vou criar uma variável, então, do tipo string. Tipo string não, do tipo int, de inteiro. E vai ser valor int.
estou sem criatividade. Vamos colocar o valor de 2, ok? Vamos passar esse valor int para dentro do nosso switch. Vai ser a condição de ativação do meu switch. Abro chaves, sempre chaves. Agora eu preciso escrever os cases para ativar então o meu switch. Qual que é o primeiro case? Caso o valor, como esse cara é um inteiro, então estou trabalhando com inteiros, case 0, ponto, 2 pontos, na linha de baixo eu vou fazer o print, então eu vou printar 0. Logo em seguida eu tenho que fazer um break. Por que o break? Para ele parar a minha instrução. Lembra que o nosso código ele é executado de forma sequencial. Se a minha condição foi satisfeita, se caiu dentro do case, ou seja, se o valor int for 0, eu printo e break paro, não continuo, saio do switch, ok? Vou agora fazer as outras condições. Como um bom preguiçoso, Ctrl V, Ctrl C, só arrumo a indentação. Case 1, case 2. Não vou passar disso. Então, 1, 2. Vamos ver se ele vai printar de fato esse valor. Então, eu vou rodar. A gente já sabe que o nosso valor de int é 2. E se eu mudar ele para 1? 1. E se eu passar um valor que não existe, como 5, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir printar nada, porque 1 não existe e eu não tenho um valor padrão. Que tal, então, a gente criar um valor padrão, um default value? Então, default, eu vou fazer o print, padrão. Se eu rodar, opa, faltou o ponto e vírgula. Se eu rodar agora o meu switch com o valor 5, ele caiu no default. Por que ele caiu no default? Toda vez que os meus cases não relatarem a condição que eu estou esperando do meu valor de entrada, ele vai atribuir, vai executar o padrão, o default, ok? Como o default é a última instrução, eu não preciso de break, ele vai sair do switch logo em seguida. E essa aula, então, eu apresentei para vocês estruturas de controle de fluxo, if e switch. Qualquer dúvida, comentários, LinkedIn e Telegram. Até a próxima. Valeu!